pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Guilherme aqui, falando com vocês agora, tá bom? Hoje eu vou fazer com vocês uma correção das atividades do PET de Geografia da primeira semana, tá bom? Antes da gente começar, eu quero dizer que, por incrível que pareça, eu estou sentindo muita saudade de vocês. É que pode, né? Sala cheia, menino gritando, confusão, menino dormindo, menino xingando o outro. Mas eu sinto uma falta disso, da conversa, da resenha, e espero que isso não demore tanto tempo mais. Mas enquanto isso, eu vou tentar ajudar vocês aqui na medida do possível para vocês terem o menor prejuízo possível do ponto de vista educacional. E quem tiver qualquer tipo de dúvida, precisar de qualquer coisa, pode me chamar aqui. Combinado, galera? Beleza. Então, sem mais delongas, vamos começar aí então a nossa atividade. Vamos lá então. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Né? Beleza. Vamos lá então. A primeira atividade do PET é essa aqui. Né? Agora é hora de você testar os seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Então, você pode pesquisar as respostas onde você quiser, tá, gente? Eu sei que o preferido de vocês é o Google, né, para isso, mas pelo amor de Deus, pesquisem em bons sites. Tá? Eu sei que vocês têm preguiça de pegar o livro didático para ler, mas deem uma olhada no site, tá? Mas podem pesquisar então na internet, mas pesquisem bons sites, beleza? Nada de Wikipédia, Wikipédia não, me ajuda, tá? Então vamos lá então. Atividade 1. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Isso. Analise a tabela. Taxa de crescimento da população urbana entre 1950 e 1960, nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então a taxa em porcentagem, né? E taxa em porcentagem, grupos de países. Então, ó, entre a década de 50 e 60, o crescimento dos países desenvolvidos foi de 31%, enquanto que nos países subdesenvolvidos esse crescimento foi de 59%. Tá? Essa tabela foi elaborada pelo grande geógrafo brasileiro Milton Santos. Beleza? Então, o que a gente pode perceber nitidamente na tabela é que o crescimento da população urbana dos países subdesenvolvidos é muito maior do que nos países desenvolvidos, tá bom? Então vamos lá para a primeira ali, ó. Letra A. O que a tabela representa sobre urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos entre 1950 e 1960? Explique. Então vamos lá. A tabela, respondendo, a tabela está dizendo que a taxa de urbanização dos países subdesenvolvidos ela é muito maior do que nos países desenvolvidos, é praticamente o dobro. Né? Agora, por que os países desenvolvidos a taxa de urbanização não é tão grande? É porque nos países desenvolvidos a maior parte da população já migrou para as cidades, já não tem tanta gente no campo mesmo. Agora, nos países pobres, não. Nos países subdesenvolvidos, o que acontece? Os países eles eram tipicamente rurais, né? Dependiam ali de agricultura de subsistência, e com o passar dos anos, com o desenvolvimento da industrialização desses países, o aumento do setor de serviços, uma melhoria da qualidade de vida dentro das grandes cidades, então fez as pessoas migrarem aí para as grandes cidades, e nos países desenvolvidos essa taxa, e subdesenvolvidos nesses países a taxa foi muito superior, beleza? Então vamos lá. Quais os fatores levaram a população a migrar para as grandes cidades em países subdesenvolvidos? Bom, já citei alguns aqui, né? O primeiro é o êxodo rural, que a gente pode colocar, né? Que é a mudança do homem do campo para a cidade. Beleza? O segundo item é porque as cidades
As grandes cidades, elas atraem as pessoas naturalmente, porque o que que acontece, né? Você tem escola, coisa que às vezes no campo não tem, você tem uma maior variedade de empregos, então você pode procurar emprego nas mais variadas áreas, ok? Porque enquanto no campo é tudo muito restrito, então a pessoa basicamente trabalha ali no campo, né? Pronto, acabou. E então na cidade ele vai ter uma gama muito maior de coisas para ele estar fazendo, beleza? Então basicamente é isso aí. Atividade 2, vamos lá. É comum encontrar nas referências sobre a urbanização do século XX menções ao fato dela ter sido fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para se entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles brasileiras, vamos lá. Então aqui ele está falando aqui sobre a questão da urbanização, né? E uma coisa que é muito forte dentro da urbanização é o surgimento das metrópoles, né? Metrópoles são aquelas cidades que são referência para a população. Normalmente as metrópoles são grandes centros urbanos que elas dispõem de uma grande variedade de empregos, uma grande variedade de, é, de escolas, universidades, cursos técnicos. Ela também possui uma gama muito grande aí de comércio, de prestação de serviço, um leque muito grande de hospitais, tá? E tudo isso aí a gente pode. Isso tudo aí vai fazer com que a metrópole seja bastante interessante e atrativa para todo mundo, correto? Vamos lá. Gente, as questões dessa atividade A e B são pessoais, tá? Então eu vou citar aqui os exemplos aqui, igual por exemplo, cite 3 metrópoles, né? A respeito das metrópoles modernas brasileiras, cite 3. Aí você vai citar 3. Aí você pode citar Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, né? Manaus, tem várias, tá bom? E você vai descrever as principais características dessas metrópoles, considerando características populacionais e os serviços prestados. Quando a gente fala em característica populacional, é onde que o povo está, né? Como é que é? Nessa metrópole você tem uma divisão social complicada, tem muita favela, tem muito bairro rico, tem muito bairro classe média, né? Tem serviço para todo mundo, não tem serviço para todo mundo, tá bom? Igual, por exemplo, existe uma diferença bem grande entre algumas metrópoles brasileiras. Por exemplo, Fortaleza é uma grande cidade brasileira, é uma metrópole, assim como Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é uma grande metrópole brasileira. Mas quando você compara as características sociais das duas capitais, você vai perceber uma diferença bem grande, tá bom? Então você vai falar dessa forma aí, tá? Agora, observe o mapa mundi da urbanização em 2020 para responder às atividades 3 e 4. Gente, esse mapa não ficou legal, tá? Foi uma coisa bem... Foi meio que um tiro no pé esse mapa aí, mas dá pra gente entender aqui o seguinte, que basicamente a parte cinza do mapa aqui mora menos gente, são áreas rurais, e a área mais vermelha são áreas urbanizadas. Então, basicamente, dá para entender aqui o continente americano, África, Europa, Ásia, Oceania, certo? Então, a ideia desse mapa é basicamente isso. Então, atividade 3. Os círculos vermelhos representam megacidades. Vamos até dar uma olhada lá de novo. Tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, tá? Então aqui eu tenho Tóquio, aqui na China tem um monte porque são várias, tá? Aqui eu tenho uma outra aqui aqui eu tenho uma ali que deve ser Malásia, Singapura, minto, né? Singapura, tá bom? Aqui eu tenho outras cidades aqui na Índia, que também tem cidades grandes, como Nova Delhi, Mumbai, né?
Na África aqui eu também tenho algumas, né? Tenho aqui Lagos, capital da Nigéria. No Brasil eu tenho São Paulo, eu tenho Rio, Buenos Aires, né? Nova York, aqui Cidade do México, né? Então vamos lá. Os círculos vermelhos representam uma megacidade. Cite 2 megacidades para cada continente. Aí você vai citar aí, ó, América. Pô, a América tem um monte. Você pode citar Nova York, você pode citar a Cidade do México, você pode citar São Paulo. É, na África, você pode citar Lagos, capital da Nigéria, tá bom? Na Ásia, aí você pode citar Tóquio, pode citar Pequim, Xangai, Nova Delhi, são várias, né? Oceania, você vai citar cidades australianas, né? Que você tem Sydney, não é? Não acho que tem mega cidade, porque mega cidade, gente, são cidades com mais de 10 milhões de pessoas, né? Na Oceania não tem, né? E na África também eu sei uma só, porque eu sei que na África, cidade com mais de 10 milhões de habitantes que eu me lembro aqui, é só Lagos mesmo, tá? E na Europa, não tem mega cidade na Europa, não, né? Mas pode citar Londres, deve ser a maior, você pode citar Paris, Berlim, tá bom? Bom, vamos lá. Questão número 4. Como é classificada a maioria das cidades brasileiras? Explique. Gente, a maioria das cidades brasileiras são cidades pequenas, tá bom? O Brasil ele é formado aí por o Brasil são mais de 5 mil municípios, né? Então, o que que acontece? Desses 5 mil municípios que o Brasil tem, eu tenho aí a grande maioria deles são formados por cidades pequenas. Então, nós teremos também um número razoável de cidades médias e um número bem pequeno de cidades grandes, porque no Brasil, se a gente for pensar aí por exemplo, são 5.570 municípios. Então, tipo, se o Brasil tiver aí 40 cidades consideradas grandes, é muito, tá? 50, com muita fé em Deus, 50, tá bom? Tirando isso, a grande maioria das cidades são consideradas cidades de porte médio, tá bom? Todo mundo entendeu isso aí? Vamos lá. Deixa eu só ver se não ficou nada para trás nessa pergunta aqui. Não, só isso, são cidades pequenas. Vou explicar por quê, né? A maioria das cidades brasileiras elas são classificadas como pequenas porque o Brasil é muito grande e você tem uma infinidade de lugares para você explorar, principalmente na questão da agropecuária, porque o Brasil ele é basicamente um país voltado para a questão das commodities, que é basicamente a produção agropecuária e a mineração. Então vão surgir muitas cidades no Brasil por conta da pecuária e da mineração, né? Minas Gerais nem se fala, tá bom? E basicamente é por isso, tá bom? Vamos lá. 5. Escolha uma das metrópoles brasileiras e... Aqui é pessoal, gente. Você vai escolher uma metrópole brasileira qualquer e você cria uma lista com 10 palavras ou expressões que caracterizem bem aquela metrópole, né? E depois você vai enumerar essas palavras e expressões em ordem de importância ou por algum critério, né? População, atividade, entretenimento, tá bom? Depois você vai produzir um texto ou uma história em quadrinhos sobre a metrópole, destacando a potencialidade daquela metrópole. Não se esqueça de dar um título ou um texto ou história em quadrinhos. Isso aqui já é uma coisa já preparando vocês aí para a redação do Enem, eu acredito, tá? Então, gente, façam a atividade. Não vacila, não dá mole, beleza? Porque fim do ano está chegando aí e quem não estudar, a gente vai ter pouca oportunidade. Então, aproveita esse tempo que você está tendo em casa, foca nos estudos, pega seus livros, pesquise na internet, não fica só na internet vendo porcariada, não. Estude. Combinado, pessoal? Ficamos assim, então. Valeu.
tá? Fica para a próxima aí. Até semana que vem que eu vou trazer a correção da semana 2, beleza? Grande abraço, valeu, fui.